Tifoseria Bianconera, bem tornada a Finestra Bianconera, hoje para falar de um pouco dos bastidores do mercado da Vecchia Senhora, mas antes de iniciar, já dá um like no vídeo porque eu sei que vocês gostam muito de mercado, na verdade, e é preciso ter muita prudência e muita calma para falar do mercado, porque muita fofoca surge nessa época, sempre quando chega no final do mês de junho, início de julho, fica esse furacão de notícias falsas que sustentam as páginas mentirosas e os blogueiros de plantão, tanto aqui como na Itália, principalmente na Itália. Então, vamos com calma tentar fazer aqui um esclarecimento, porque essa semana é muito movimentada em Turim, é muito movimentada nos bastidores da Juventus. Mas antes, eu queria deixar um recado para os meus amigos que acompanham o canal e que acompanham também o Finestra. Quando eu falo de mercado, eu sempre coloco um asterisco, porque o que acontece? Muitas vezes o torcedor está na ânsia de esperar uma notícia de contratação, ele vê lá um vídeo de um outro youtuber, ou ele vê um blog, ou ele vê uma página do Instagram, ou do próprio Facebook, enfim. E aí coloca-se um personagem, uma mentira, uma contratação, por exemplo, vou colocar um nome aqui, a Juventus negocia o Icardi, pode envolver o Ronaldo na troca, ou o Pogba pelo Ronaldo. Aí o torcedor o que faz? Ele cria expectativa em cima dessa mentira, né? A coisa não acontece e o torcedor fica bravo com a diretoria da Juventus. Só que tem um detalhe, nunca foi verdade esse tipo de notícia. O torcedor cai numa mentira que é contada pelo blog ou pelo site, e aí é lógico que na negociação não acontece porque ela nunca existiu. Então, por isso, muito cuidado, e é em cima disso que eu falo o seguinte: a janela ela vai começar em julho, dia 1º de julho. Então nós vamos ter até o dia 1º de agosto, nós vamos ter todo o mês de julho para poder ver como vai ser o mercado da bola da Juventus, né? E dos outros clubes também, porque atenção, não vai ser muito fácil para ninguém. Então, antes de começar, né, de fato a janela, antes de começar o mês de julho e até o último dia, dá uma segurada, torcedor, não critica, não vamos criticar a direção. Dessa vez a culpa não pode ser do Paratici, que já saiu. Não vamos começar a criticar o Allegri ou o Cherubini, que são os dois que vão trabalhar nessa frente. Não é o Arrivabene, só para deixar claro. É o Allegri com o Cherubini, muito mais incisivo o Allegri no caso, hein? O Cherubini, ele vai ficar muito... vocês vão ver muito pouco o Cherubini. Vocês vão ver muito pouco o Cherubino, se for comparar com o Paratici, que às vezes dava entrevista antes do jogo ou depois do jogo, o Cherubini vai falar, mas vai falar muito pouco em relação ao que falava o Paratici. Quem vai aparecer nas câmeras para falar é o Arrivabene, aquele que era da Ferrari, e o próprio Allegri. O Cherubini vai trabalhar por trás, escondidinho na moita, quando o Allegri não puder estar presente, por exemplo, numa viagem para negociar uma tratativa. Então, é isso que eu queria colocar e muita calma. Não comecem a cornetar antes da hora. Vamos esperar o mês todo de julho. Aí sim, quando chegar dia 1º de agosto, se vocês não estiverem satisfeitos, podem xingar e cornetar à vontade a diretoria da Juventus. Mas por enquanto não. Por que eu estou falando isso? Porque o mercado ainda não começou e duas notícias importantes de bastidores dessa semana. Nas próximas horas, para não dizer nos próximos dias, amanhã ou depois, talvez na quinta, provavelmente quinta, já vamos ter aí novidades. No caso do Ronaldo, por exemplo, vai ter um encontro do seu agente com a Juventus, não para decidir, porque já está decidido o futuro do Ronaldo. É que nós não sabemos, né? Eu já coloquei meu parecer em alguns vídeos anteriores, o porquê que eu acho que ele pode nos deixar, né? Quando me foi confirmado que aquela visita para o Maranello era para ser feita em agosto e foi antecipada para o mês passado, né? Ainda mais depois de uma derrota diante do Milan por 3-0, não ficava bem aquele tipo de cenário, né? O Ronaldo ali com o inclusive com o Lapo Elkman e o Agnelli. É porque aquilo estava programado para o mês de agosto e foi antecipado, ou seja, isso me leva a crer que ele não deve ficar na Juve. Gostaria muito que ele continuasse junto com o Dybala,
Mas vamos aguardar, né? Então essa semana é decisiva, porque vai ter um apontamento, vai ter um encontro do Mendes com a dirigência da Juventus para acertar esses ponteiros aí, possíveis destinos do Ronaldo, né? Que eu acho que estaria muito mais para o Paris do que para o Manchester, porque muita gente fala da troca com o Pogba, mas não é tão simples assim, a não ser que ele resolva reduzir o salário, porque se não for reduzir, está muito mais para o Paris pagar isso, né, os 30 milhões que ele ganha por ano, do que o próprio Manchester. E aí seria uma troca seca com o Icardi. É uma possibilidade o Icardi, mas daqui a pouco eu falo do ataque. Locatelli, eu sei que vocês querem saber do Locatelli. Tem gente que está com o pé atrás por causa dos 2 gols que ele fez contra a Suíça, achando que vai disparar o preço dele. Calma. No vídeo que eu fiz nesses vídeos eufóricos que eu fiz na vitória da Azurra, teve um vídeo que eu comentei que na semana passada mesmo eu tinha informação concreta de que o Locatelli pediu para a diretoria do Sassuolo, no caso o Carnevale, para até agilizar e facilitar a saída dele do clube para a Juventus. Parece que existe uma sondagem do Borussia, não é uma proposta oficial, mas eu vou tranquilizar vocês. Vou reafirmar o que eu falei a semana passada. Locatelli quer apenas a Juventus. E quando o jogador quer, é mais do que meio caminho andado. Então, o que vai acontecer essa semana? Vai ter o encontro do Carnevale com a dirigência da Juventus, né? Para provavelmente já selar o negócio. Ou seja, nem começou o mercado, que começa dia 1º, e veja como a negociação está mais do que adiantada. Quando eu falei para vocês que ali era uma questão só de detalhes, e que, lógico, agora no fim de semana chegou a notícia, proposta oficial, como diz o nome oficial, porque por baixo dos holofotes já tinham se falado nessa proposta, que é 40 milhões, nem mais nem menos, é o que o Sassuolo quer, é a cifra que o Sassuolo quer, são 40 pila. Mas qual é a proposta que o Juventus já tinha jogado no Carnevale? A gente pode tentar melhorar isso para os dois lados, né? Eu sei que vocês querem o dinheiro, mas eu sei que vocês querem o Dragosin também e o Frabotta. Então, esses 2 jogadores, principalmente o Dragosin é um jogador que interessa, não é pouca coisa, interessa muito ao Sassuolo. A Juventus está penchinchando, para que tem que já dar os 40 milhões? De repente, como eles querem muito o Dragosin e o Carnevale quer o Dragosin, vamos enfiar o Dragosin na negociação, nesse encontro aí, para ver se a gente fecha o martelo ou não. Porque é o seguinte, Locatelli é uma prioridade da Juventus, diferente do que era o Tonali. É uma prioridade de mercado da Juventus. Então, eu creio que, se não for com 30, a Juventus vai pagar os 40 se for o último recurso. Mas ela quer enviar o Dragosin no meio da negociação, porque o Dragosin interessa e muito, muito mesmo ao Sassuolo. O encontro deve ser nas próximas horas, e eu acredito que já para selar definitivamente isso, antes mesmo de acabar o europeu. Estou muito confiante na chegada do Locatelli, bem diferente do que foi com o Donnarumma, onde eu coloquei para vocês no vídeo. Atenção, porque não é fato ainda, porque o Raiola pode levar ele para Paris. E diferente do que aconteceu com o Tonali, que todo mundo viu depois, nas próprias declarações, que a prioridade dele sempre era o Milan. Então vamos esperar, talvez 2 dias aí, para ter novidades no caso do Locatelli. Só que o encontro físico vai acontecer no Carnevale com a diretoria da Juventus. Eu acredito que já para bater o martelo. Dito isso, virando a página do Locatelli, falando um pouquinho do Ronaldo, porque um amigo meu aqui do Brasil, num desses grupos que eu estou de WhatsApp, me perguntou há uns 15 dias atrás se procedia a notícia do Gabriel Jesus, se é verdade, porque teve esse zum. Vamos com calma. Prestem atenção no que eu vou dizer. Em saindo o Ronaldo, é óbvio que a Juventus vai ter que colocar um atacante lá. A prioridade seria o Icardi, dos nomes que estão disponíveis. O que me leva a crer que o Paris esteja avançado em algum tipo de... No caso o Mendes, né, o agente do Ronaldo, esteja lá mais próximo do Paris do que com o Manchester. A prioridade seria o Icardi para substituir essa lacuna no ataque. Mas a informação que eu tive foi a seguinte, que a Juventus foi monitorar a vida
ou melhor, o histórico do Gabriel Jesus fora de campo, desde que ele chegou na Inglaterra. Porque dentro de campo, todo mundo já viu, as poucas vezes que ele jogou, ele tem até bons números na Champions, talvez você não saiba, mas o Gabriel Jesus já marcou mais gols que o Ronaldo Fenômeno na Champions. Então, se a Juventus foi monitorar a vida fora de campo do Gabriel Jesus, por ser brasileiro, é a informação que eu tive, ou melhor, por ser jogador latino, que isso podia ser até com um jogador argentino, me leva a crer que, não que ela está negociando com Jesus ou que ele tenha a chance de vir, mas, interrogação, por que foram monitorar o histórico do Jesus fora de campo? Então essa é a informação que eu tenho sobre o Gabriel Jesus, que a Juventus foi monitorar o histórico dele fora de campo, desde que chegou na Inglaterra, não nos tempos de Brasil, nos tempos de Inglaterra. Talvez porque seja uma segunda opção se o Icardi não puder vir, porque é óbvio que alguém vai ter que preencher a vaga do Ronaldo. E em caso do Jesus ser uma realidade, seria por empréstimo, deixar bem claro que seria por empréstimo. Fechando essa janela do Jesus, importante que, chegando o Locatelli, que para mim, para o Mário, é feito o negócio, tá? Não estou dizendo que é fata oficial. Na minha opinião pessoal, é feito o negócio. Apenas vão se encontrar para bater o martelo ou de um jeito ou de outro, ou nos 40 milhões ou com 30 e o Dragozinho. A Juventus não vai parar no Locatelli no meio de campo. A informação que me chegou é que, para fazer uma dupla com o Locatelli, vai chegar um cara que é para você chegar, dar a camisa e vestir. Um jogador que seria titular em qualquer equipe da Europa. Então, não sei se pode ser o Pogba, pode ser o Milinkovic, pode ser, sei lá, o Kane, seria o máximo, né? Essa é uma informação que eu tive agora, na sexta-feira passada, que não é só o Locatelli, é o Locatelli e mais um. E esse um é aquele cara que você dá a camisa para vestir de titular. E é isso que eu queria deixar claro, porque esse dinheiro, essa recapitalização, essa grana que está entrando na Juve, de 300, 400 milhões, todo mundo já deve estar sabendo desse dinheiro, que eu até cheguei a comentar um tempo atrás, que ia acontecer, quando eu falei, vamos esperar o dia 26, 26, 27, reunião dos acionistas, vai ser um dia importante, anúncio de novo técnico. Essa grana, ela é pro mercado. Ela é única e exclusivamente para fazer mercado. Ponto. Então, quer dizer, finalizando o vídeo de bastidores, Locatelli vai ter um encontro, Carnevale vai ter um encontro com a dirigência da Juventus essa semana, nas próximas horas. Não é só o Locatelli que a Juventus está apontando no meio de campo, é outro jogador bom, de nome, que chega para vestir. Ataque, em iminente saída do Ronaldo, teremos a possibilidade do Icardi, ou até um pouco mais remota do Jesus, e aí seria por empréstimo. Disse mais remota. É isso por enquanto. Quem deve sair? Como eu falei naquela vez que o Douglas Costa ia sair e tal, o Rabiot poderia sair, mas o Rabiot vai acabar ficando. Que o Ramsey, esse vai dar linha como foi o Douglas Costa. E importante, o Juventus não está negociando com nenhum jogador da Fiorentina. Então qualquer notícia que sair, hoje é dia, me ajudem aí, dia 21, terça-feira hoje, né? Até hoje, até esse prezado momento, quase 4 da tarde, não existe nada com nenhum jogador da Fiorentina. Se amanhã, quarta-feira, acontecer alguma coisa relacionada a algum jogador da Fiorentina, é uma outra história. Mas até hoje, nada vezes nada. Então, aquele jogador, me foge o nome de ataque, começa com V, e o zagueiro Milinkovic, por enquanto, niente,
nada vezes nada. Nada vezes nada. Ok? Então, se tiver uma notícia dos últimos dias, Fiorentina, Juventus, não. Não e não. Agora, a partir de amanhã, pode acontecer de ter uma conversa com algum jogador da Fiorentina. Por que não? O mercado, ele é assim, né? Por isso que eu disse no início do vídeo, tem que tomar muito cuidado para falar. E eu falo nessa parte eu falo com muita responsabilidade, porque esse foi o intuito do canal. Então, o vídeo de hoje foi para esclarecer, para atualizar, né, para colocar ali uma situação em relação ao Locatelli, que está todo mundo ansioso, para esclarecer que não é só o Locatelli naquela posição de meio, e esclarecer qual seriam os possíveis substitutos do Ronaldo. Ramsey deve sair, talvez algum outro jogador aí de defesa deve sair, como o Demiral, porque o Demiral está no mercado. Atenção, Demiral está no mercado. É isso, ragazzi, portanto não caiam em notícias de outros nomes que surgirem, porque não existe. E eu acho curioso quando você vê uma página ou um blogueiro dizer assim, a lista do Alegre, olha aqui, eco a lista do Alegre. Que lista do Alegre? Como é que esses caras têm a lista do Alegre? Como é que eles têm acesso a isso? Isso é mentira. Ninguém tem nem lista nenhuma, né? O que existe são só especulações. Aqui e em alguns outros canais de confiança vocês podem achar a verdade. Ci vediamo alla prossima, sempre Forza Juve fino alla fine. Sábado tem Finestra Azzurra, tem jogo da Nazionale, tem jogo contra a Áustria, não será um jogo fácil. Já vou dizendo que não vai ser fácil, mas eu acredito nos ragazzi do Mancini. E vamos aguardar os próximos dias ou as próximas horas no episódio do Locatelli. Meio de campo vai vir forte, hein? E só cornetem em agosto, se for o caso, por favor. Antes disso, não. Sempre Forza Juve fino alla fine. Ciao ragazzi, ci vediamo. Dá um like no Finestra Bianconera. Aqui não tem mentira, aqui tem verdade. Verdade!